Bom dia, irmãos. Obrigado, pastor Patrick, obrigado, pastor Fábio, pela deferência e também pela oportunidade de estar com os irmãos, né? Mas falando sério, vocês estão com um excelente educador aqui, tá? Eu acho que você já fez até o doutorado, se eu não estou equivocado, não é isso? Não sei se o Fábio sabia, mas... Conversa assim, tá? Um excelente, ele deu um curso lá na igreja, lá, que o pessoal ficou impressionado, né? Tá vendo aí, ó? 10% é meu, tá? Bom, obrigado, gente, por essa oportunidade de estar com vocês, falando de um assunto muito importante, que é a questão da depressão, que hoje, em tese, né, os especialistas traduzem como sendo o mal do século, né? E eu estava fazendo algumas pesquisas, eu não sei quanto de vocês sabem, deixa eu tirar meu óculos aqui, porque ele é para perto, para longe eu não enxergo nada, né? Até animal tem depressão. Até animal tem depressão, e é uma coisa interessante, né? Então, não escapa a ninguém. Eu estava fazendo uma pesquisa também com relação à depressão na infância. Bebês recém-nascidos já podem apresentar quadro depressivo. É uma situação muito delicada, né? E a minha caminhada com a psicanálise, ela se deu de uma forma ministerial. Ministerial. Eu tinha acabado... Desculpe, irmãos, é que eu tenho um pigarro crônico. Eu já orei 3 vezes a Deus, mas Ele falou que a graça basta, então o que eu posso fazer, né? Não posso fazer nada, né? Não tem coisa melhor do que a graça. Só que a graça não desce gelada, ela desce quente, né? Eu tinha acabado o mestrado em teologia e fui para a faculdade fazer pedagogia. E depois que eu fiz pedagogia, eu fiz uma pós em filosofia. E aí assumi o ministério lá na Igreja Batista Centenário do Colubandê. E eu estava na UF, já caminhando durante 6 meses como professor, que eu queria que fosse meu orientador no mestrado. Estava tudo engatilhado para fazer o mestrado. Tinha acabado a pós em filosofia na Estácio e fui para lá para fazer o mestrado em filosofia. Meu projeto já estava todo engatilhado, tudo certinho, tudo bonitinho, não? E eu fiquei 6 meses assistindo a aula de graça lá do professor, que seria o meu orientador num assunto muito complicado, que é o neoplatonismo, um assunto muito doido, que eu não sei para que serve, mas, enfim, não? E aí, quando eu comecei a pastorear, eu fui para uma comunidade um pouco diferente aqui dos irmãos, eu deduzo que sim. Uma comunidade onde a gente tinha gente com depressão, síndrome de pânico, com lepra, não? Situações terríveis, né, familiares, gente acamada, idoso, assim, você perde as contas, gente com problemas sérios de feridas no corpo inteiro e tal. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi fazer um café para o pessoal da comunidade para avisar que eu estava chegando. O irmão tinha um bar lá, eu falei, irmão, empresta o bar aí, deixa a gente fazer um café aí. 7 horas da manhã a gente foi para lá, para o bar dele, fez um café muito grande, todo mundo que passava na rua, a gente chamava para tomar café, vem tomar café. Aí, pessoal, você vai orar pela gente? Não, ninguém vai orar, aqui não tem crente, aqui tem gente da comunidade. Vamos. E aí, um dia eu estava no terreno da igreja, olhando para a comunidade, e Deus falou no meu coração assim, a sua igreja está aí. Dessa que eu cuido, a sua igreja está aí. Aí eu estanquei o mestrado. Eu me lembro que o causador do problema é o pastor Fábio. Por quê? Porque aí, em conversa com ele vai lembrar disso. Ele falou, rapaz, eu faço um curso lá em Niterói, na Sociedade, né, Ortodoxa, Psicanalítica do Brasil, dá até nó na língua esse negócio, né? Muito bom e tal. Aí eu fui lá, achei, o Fábio acho que já tinha concluído, e eu fui lá e achei o curso muito bom, muito bom. E aí eu estanquei o mestrado, falei, eu não posso fazer um mestrado com essa comunidade desse jeito, não tem como, não? E fui fazer a psicanálise, me apaixonei pela psicanálise, fiz 2 anos, acho que o curso é de 2 anos, alguma coisa nesse sentido, e aprofundei a pesquisa na depressão. O meu TCC foi sobre depressão, e foi quando a gente começou a atender na igreja. A gente tinha um projeto de fisioterapia, acho que vocês têm aqui também, e eu combinei com as meninas o seguinte, quem for da fisioterapia, que vocês sabe que estão com problema, joga para cá para o gabinete. E aí a gente começou a trabalhar. Irmãos, daí para frente eu não parei mais, né? Eu agora estou fazendo uma pós em terapia cognitivo-comportamental, que é para adicionar, e a ideia é sempre trabalhar, em um primeiro momento, obviamente, né? Mas a gente trabalha com todas as outras questões, com a depressão. A depressão é um problema muito sério mesmo. Já combinei teoricamente ali com o pessoal da mídia,
para me ajudar? Aí, quando eu fizer assim, se vocês não estiverem orando, crente ora assim, né, irmãos? Crente ora assim, né? Não estiverem orando, aí quando eu fizer assim, passa o slide, né? Ok, não sei se dá para os irmãos lerem, mas eu vou tentar aqui dar uma força para os irmãos. A depressão é um problema muito sério, irmãos. A Organização Mundial de Saúde, ela definiu que hoje 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Só no Brasil, são cerca de 12 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Isso é muito sério. Dá aproximadamente 12,3% da população em 2021, da população brasileira. E como eu disse, né, os animais também sofrem depressão, né? Cachorro, cavalo, gato. Obrigado, Fábio, obrigadão. Né? E crianças recém-nascidos, a partir dos 8 meses, você já começa a perceber, né, o especialista começa a perceber sinais de depressão. Isso é muito sério. Isso é muito mais contundente, muito mais presente nas mulheres. 14% da população de mulheres sofrem de depressão. Daqui a pouco a gente vai ver, muito provavelmente alguém aqui já teve, alguma mulher aqui já teve ou conhece alguém que teve, né, a depressão pós-parto, que é uma depressão muito séria, muito complicada. Eu vou tentar ser bem objetivo, porque o nosso tempo é curto, os slides estão todos ali, né? E a gente vai tentar ser bem objetivo, talvez suprimir alguma coisa aqui. A gente tem aí uma diferenciação entre... não, desculpe, por enquanto não. Por enquanto a gente vai ficar na definição da depressão. A depressão é um transtorno de humor. Ele é grave e é frequente. Mas o que é isso? Humor, todos nós temos. Todos nós temos. E as crianças vêm também, que legal, que bacana. O humor faz parte da nossa estrutura. Quando você ri, quando você chora, é uma questão de humor. Né? Se a sua saúde emocional está boa, significa que o seu humor está equilibrado. Se há alguma disfunção, se há algum transtorno no seu humor, aí nós temos um problema. Nós temos um problema. Muito provavelmente você pode, e eu vou usar sempre essa expressão, você pode estar apresentando um quadro de depressão. A disfunção do humor é o desequilíbrio do humor em função de fatores relacionados aos neuroprodutores, ok? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Por favor, esse quadro aí é importante. A depressão é um transtorno grave, muito grave. Pode comprometer totalmente a vida familiar, social e laborativa do paciente. A depressão pode destruir famílias, pode destruir carreiras e relacionamentos. Por quê? Porque uma pessoa depressiva em casa, ela afeta todo mundo. Ela afeta todo mundo. Porque é importante ter cuidado com ela, porque dependendo da intensidade, da constância da depressão, ela pode chegar a se matar. Ela pode chegar a se matar. Eu tenho na família um caso. A minha irmã, não sei se eu compartilhei isso com o pastor Fábio. A minha irmã, crente, esposo presbítero da Assembleia de Deus Alcântara, eles se reuniram em casa para orar na hora de dormir, acabaram de orar, meu cunhado foi levar o filho para dormir, porque eu tenho um sobrinho especial, minha irmã foi para a cozinha para fazer alguma coisa e, de repente, meu cunhado começou a ver gritaria, e correu, minha irmã estava em chamas. Ela jogou álcool no corpo e ateou fogo. Depressão. Minha irmã sofria de depressão profunda, porque aos 5, 6 anos de idade ela foi abusada e ela nunca conseguiu se curar disso. Fez exame, fez acompanhamento até com o pastor Francisco, né? Na época o pastor Francisco era pastor da Igreja Batista Alcântara. Mas, infelizmente, hoje minha irmã está com Jesus. Se matou por conta de depressão. Então, isso é muito sério mesmo. E mexe com a família toda, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho, por gentileza. A diferença entre tristeza e depressão. A tristeza
ela pode ser, não é, ela pode ser um prenúncio da depressão, ela faz parte também desse processo. Só que a tristeza, ela não necessariamente destrói a sua vida. A tristeza é aquele momento circunstancial, é um sentimento humano. Quando acontece, por exemplo, um óbito na família, ou alguém perde um emprego, ou um casamento se desfaz, é claro, a gente vai ficar triste. Mas a tristeza ela é momentânea e ela não se dobra às circunstâncias. Uma pessoa triste, ela pode, num determinado momento, por exemplo, ela pode se alegrar momentaneamente, dependendo do ambiente, dependendo do momento, dependendo do que estiver ocorrendo, ela pode sorrir, ela pode até brincar, depois ela fica triste de novo, até que o tempo daquela perda se conclua. A depressão não. A depressão ela não tem, em um primeiro momento, uma causa aparente. Ela é uma tristeza potencializada em função de alguma coisa que, na verdade, não é necessariamente um motivo ou uma razão para que você apresente aquele quadro. Sendo que a tristeza, a depressão, ela pode ser persistente e contínua e pode chegar a situações muito delicadas. Com relação ao segundo itemzinho ali, as pessoas tristes, elas não têm vontade de se suicidar. Já o depressivo pode chegar nesse nível. 15% das pessoas que apresentam depressão, geralmente, entram no processo do óbito. Isso é muito sério, tá bom? Vamos ser bem objetivo, né? Ok, como funciona... por favor. A gente vai conseguir. Comunicação não verbal. Como funciona a questão da mente depressiva? Como é que funciona isso? A depressão, ela começa mais ou menos parecido com a idolatria. A idolatria não começa com um objeto a ser adorado, começa na mente. Quando você começa a transformar num ideal aquele elemento que é representativo, né, da religiosidade. O cérebro, ele comanda a nossa existência. Está tudo aqui, certo? Então, obviamente, a depressão inicia também nesse ambiente que é o ambiente cerebral. A mente depressiva, ela vai funcionar de uma forma muito apática, como se ela não tivesse vontade de funcionar. O seu cérebro manda um comando para você, e aí você começa a não ter vontade de fazer aquilo que antes você fazia, e aí a gente tem o início do ciclo da depressão. Você começa a apresentar uma não vontade de fazer aquilo que antes você fazia. Você começa a perder o prazer com aquilo que antes era prazeroso para você. O cérebro começa a dar esse comando, e aí a gente tem, como eu disse, né, o início do ciclo da depressão. Há um neurotransmissor, nós temos 3 neurotransmissores muito importantes para a gente, mas há um neurotransmissor muito mais interessante, que é a serotonina, que é responsável por essa ideia de prazer. Irmãos, nós temos uma questão muito curiosa. A gente olha para a gente, até no espelho, e vê o que está por fora. Mas você sequer imagina o que está acontecendo dentro de você. Você não tem a menor noção do que está acontecendo de você e como funciona isso. Como funciona isso. A gente tem elementos no corpo da gente responsáveis pela nossa existência. A gente não é ligado numa tomada. Então, por exemplo, né, a noradrenalina, a dopamina e a serotonina são 3 neurotransmissores, depois a gente vai ver o que é isso. 3 neurotransmissores responsáveis por toda essa dinâmica do prazer, da alegria, da satisfação, trabalham no nosso cérebro, trazendo a gente para esse contexto. Quando há um desequilíbrio nesses neurotransmissores, aí a gente começa a perder a perspectiva de vida, começa a perder o prazer, começa a perder os ideais, a vontade de não fazer mais alguma coisa. Pois bem, vira, por favor. Aqui você tem um quadro das áreas dos cérebros
afetadas pela depressão. Você tem uma imagem de um cérebro, você tem na primeira imagem lá em cima uma coisa chamada sistema límbico. Sistema límbico, ele possui elementos que são responsáveis, a gente chama de o cérebro do prazer. Eles são responsáveis por fazer com que a gente funcione prazerosamente. Você tem o sistema límbico, o córtex pré-frontal, que fica aqui atrás, onde você tem o núcleo accumbens, que depois a gente vai ver o que é, e o hipotálamo, que é uma hipófisezinha que fica aqui também. É o que a gente chama de cérebro do prazer. Você tem isso dentro da sua cabeça. Está dentro da sua cabecinha aí o seu cérebro, tá bom? Vira, por favor, você vai ver aí uma imagem de um neurônio. Um neurônio é uma célula nervosa. Deixa eu ampliar o meu aqui um pouquinho. Espera aí, ok. Vocês estão vendo como é que ele funciona, né? Ele tem aquela parte mais compridinha que parece uma cordinha, é o que a gente chama de axônio. Você tem a célula lá na ponta, aquela igual a mãozinha assim, né? E você tem do lado de cá 2 detritozinhos, né? E você tem colado com outro. Como é que funciona isso? As células nervosas são as únicas células do corpo que não estão juntas. Por exemplo, tecido epitelial, tecido da pele. Se você cortar aqui e botar no microscópio, que seja um bom microscópio, você vai ver que as células estão juntas. Elas estão juntas, certo? A célula nervosa não. Ela funciona assim. Elas ficam perto uma da outra, e uma passa sinal elétrico para a outra, que é o que a gente chama de sinapse. Como é que é o nome mesmo? A epilepsia. A epilepsia. O que é uma epilepsia? É um mau funcionamento da sinapse. É quando uma célula não consegue passar corretamente, célula nervosa, não? Corretamente para outra célula, a mensagem de forma correta. Aí você tem um desequilíbrio entre as células, é quando você tem a convulsão. Você tem a convulsão, ok? Pois bem, e aqui um pouco mais embaixo, aqui no meio, você tem aumentou aquele espaço que está lá, né? Você está vendo uns pontinhos pretinhos, e embaixo você vê umas bolinhas, né? Bem pequenininhas, chamadas vesículas. Essas vesículazinhas aqui passam para outra célula. O que é isso? Isso é mensagem. Isso funciona... A gente tem trilhões de células dessa no cérebro. Isso funciona 24 horas por dia, sem que você perceba, sem que você saiba. Tudo que está acontecendo aqui está sendo processado. Está sendo processado. Quem é responsável por que isso funcione de forma correta? A serotonina, a dopamina, né? E a outra que eu esqueci o nome, acabei de falar o nome e esqueci. Né? Deixa eu ver aqui. A noradrenalina, que são neurotransmissores. Quando há uma disfunção nos neurotransmissores, aí a gente tem o início da depressão. Pois bem, vai passando, passa, por favor, passa o outro, eu vou adiantar um pouco, passa o outro, por favor. Volta. Ok. Você tem um quadro aqui, isso tudo vai ficar aí, tá? Com vários neurotransmissores. Aí você tem a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, que eu queria destacar, porque elas são responsáveis por respostas no cérebro e por motivar o prazer e a alegria na nossa vida. Ok? Depois você lê isso com calma. Passa, por favor. Você está vendo aí o corte do cérebro. E aqui você tem o córtex pré-frontal, o núcleo accumbens. O núcleo accumbens, e debaixo você tem a área tegmental ventral. O núcleo accumbens. O que é o núcleo accumbens? É justamente a área do cérebro responsável pelo prazer. Se houver algum problema nos neurotransmissores, vai afetar lá. E aí você perde o prazer, ou ele é diminuído, e aí a gente tem, possivelmente, o início do processo da depressão. Por favor, vamos dar uma olhada agora em alguns sintomas, por favor.
Passa de novo. A gente define os sintomas em 3 vias. Os sintomas psíquicos, fisiológicos e as evidências comportamentais. O que eu estou dando para os irmãos aqui são informações. Mas, na verdade, um profissional é que vai atestar se de fato você tem uma depressão, ou um transtorno de humor, ou alguma outra coisa, porque os sintomas das síndromes são muito parecidos. E aí não dá para a gente dizer, ó, é isso, 100% isso. É preciso passar pela mão de um profissional, pode ser um psiquiatra, preferencialmente, inicialmente, porque ele é um médico, e depois ele vai encaminhar ou para um psicólogo ou para um psicanalista, ok? Mas é importante prestar atenção em alguns sintomas para que você possa, pelo menos, deduzir alguma coisa que te leve a encaminhar a pessoa para um tratamento. Sintomas depressivos, psíquicos. Humor depressivo. Sabe aquele camarada que está tudo ruim para ele? Está tudo ruim. Nada está bom. Não? Eu estou atendendo uma moça, e quando eu comecei a atendê-la, ela virou para mim e falou assim, a vida dos meus pais está complicada, e a culpada sou eu. Como? Geralmente o deprimido, ele acha que ele é responsável por todos os problemas dos outros. O humor dele está bem lá para baixo, está comprometido, ele está sempre triste, não? Nada é importante para ele, nada tem valor, nada é significativo, ele não serve para nada, não tem vontade de fazer absolutamente nada, e ele se sente responsável. Lembra que eu falei? Para a família toda, para todo mundo em torno dele. Ele se sente responsável pelo que está acontecendo com a família. Passa, por favor. Eu estou sendo bem objetivo, irmãos, não vai ficar aí. Tá? Vamos lá? Passa aí. Travou? Redução da capacidade de experimentar prazer na maioria das atividades que antes você tinha. Fadiga ou sensação de perda de energia. Sabe aquele camarada que você está olhando para ele, está sempre assim? Ó? Não é escoliose não, tá? Não é escoliose não. Parece que ele está carregando um mundo nas costas. A motricidade dele também fica pesada. E ele, daqui a pouco ele para, cansado, e aí se joga em algum lugar. Não? Fadiga, por favor. Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, de tomar decisões. Você conhece alguma pessoa que tem essa característica? Ele tem muita dificuldade de raciocinar, muita dificuldade de se concentrar. Inclusive, a ausência da concentração, os pedagogos trabalham dessa forma, e os psicopedagogos também. A ausência da dificuldade de concentração no estudo pode ser um sintoma de depressão, porque você não consegue, sabe, assim, você está lendo e não consegue entender nada, não consegue captar absolutamente nada. Isso pode acontecer também por um cansaço mental. Lembra que eu falei? É um profissional que vai definir, eu estou dando um panorama para vocês. Ok? Mas você pode estar cansado do dia, né? Eu dou aula no seminário, às vezes eu olho para os alunos, dá pena. Devia estar com o olho fundo, está cansado, mas está lá. Ok, normal, mas a gente está falando do quadro depressivo, que é quando essa dificuldade de pensar, ela se torna recorrente, ela está sempre acontecendo ao longo da caminhada da pessoa. Né? É quando essa dificuldade de se concentrar, tomar decisões. Você conhece pessoa que tem muita dificuldade de tomar decisão? Às vezes é uma decisão simples. Simples. Vamos a um passeio com a família. Não sei como é que funciona isso, eu não sei se quero. Tal. Vai vocês. Não, depois não, eu vou também. Não quero mais não. Tem dificuldade de tomar essa decisão de ir. Alteração do sono. Você pode ter aí, né, a insônia ou a hipersonolência. Você pode acordar de madrugada e não conseguir dormir mais, ou então acordar bem cedo, né? E também não conseguir voltar a dormir. A hipersonolência, conhece aquele indivíduo que está... Mas acabou de acordar, já está com sono de novo?
Está toda hora com sono, toda hora com sono. Aquelas pessoas que você olha assim, aqui não tem não, tá? Na igreja que eu pastoreava tinha. Gente que dorme em pé. Você olha para a pessoa, ele está orando, não, está dormindo. Dorme mesmo, apaga mesmo, e não sei como é que consegue se equilibrar, né? Como é que não cai, né? Então, assim, o dia inteiro está cansado, está com sono. Alteração de apetite. Alteração do apetite, então, é muito interessante, né? Ou a pessoa tem dificuldade de comer, ou come demais. Ou come demais. E, geralmente, quem tem esse problema, esse sintoma, essa característica, ela se volta muito para carboidratos ou para doces. Doces. Chocolate, então, é uma maravilha, né? Mas eu não estou falando da normalidade, não. Estou falando daquela necessidade de comer carboidratos, assim, uma massa. Não, né? Adoro, eu gosto de massa, né? Eu gosto de massa. Mas não é uma característica da depressão. E outra coisa muito séria, a diminuição da libido, do interesse sexual. Isso pode acontecer de duas formas, ou você realmente pode diminuir a intensidade, ou pode perder completamente o desejo sexual. Pode perder completamente. Evidências comportamentais. Retraimento social, aquela pessoa que não gosta de ficar no meio de ninguém. Agora, tem que ter cuidado com isso, porque há uma síndrome chamada agorafobia. A agorafobia é o medo de ficar em lugares públicos. Agora, em grego, é praça. É o medo de ir a cinema, o medo de ônibus, muita gente incomoda. Não confundir a agorafobia com um sintoma da depressão. Retraimento social é aquele que realmente chega todo mundo em casa, aí o cara vai para o quarto, vai para o banheiro, não quer nem ver as pessoas. Aí fica na porta do quarto assim, já foi embora? Já foi embora? Já foi embora? Graças a Deus. Pode ser, não se sente confortável, mas tem que ter cuidado por causa da agorafobia, que é um sintoma parecido, né? Crise de choro. Gente, eu tinha uma pessoa na igreja. Tadinha, um amor de pessoa, Eu chegava na igreja, ela já vinha assim, ei, pastor, o que aconteceu, irmã? Não sei, eu estou chorando, não sei. Tá bom, irmã, então chora, depois a gente conversa e tal. Não? Teve um dia que eu cheguei na igreja assim, ela veio correndo, pelo amor de Deus, me abraça. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Assaltaram sua casa? Não, eu preciso de um abraço. E chorava. Hoje ela está trancada dentro de casa. Não sai mais. Está trancada de casa. Eu acompanhei uma senhora, isso é muito importante. Posso falar o nome dela porque ela já partiu e vocês não conhecem. Dona Creuza. Uma das mulheres com mais posses dentro do capote. Ela era dona de muitas casas lá dentro do capote. Quando eu conheci a Dona Creuza, ela tinha perdido a filhinha dela acho que com 38 anos, alguma coisa nesse sentido, com câncer. A Dona Creuza apresentou um quadro de depressão que foi evoluindo. Quando eu conheci a Dona Creuza, ela ainda andava com muita dificuldade. O esposo colocou aqueles negocinhos assim, né, para ela andava com muita dificuldade. E a gente começou a acompanhar, começou a cuidar, como pastor, não como psicanalista na época, não. O quadro dela foi evoluindo. Chegou um momento em que ela não andava mais. Evoluiu. Ela começou a não falar mais. Não conseguia mais falar. Evoluiu, ela não conseguia mais andar. Quando foi um dia, eu cheguei na igreja, pastor, a irmã Creuza foi internada. Ok. Quando eu me preparei no outro dia para ir ao hospital visitá-la, a irmã Creuza morreu. Fui lá fazer o sepultamento dela, foi naquela período da pandemia também, né? Fiz eu e a família, foi até no Maruí. A depressão
matou Dona Creuza. Matou Dona Creuza. Isso é muito sério. Baixa estima e culpa. Atendi um casal, muito interessante isso. Atendi um casal na igreja, eles sentavam na minha frente, ela sentava assim. Bom, não sei se vocês sabem, mas geralmente quando a pessoa está conversando com você, ela está de braços cruzados, ela está num processo de defesa. É uma característica de defesa emocional. E ela estava assim. Eu não estou dizendo que você não pode cruzar o braço não, tá, gente? Descruzou o braço. Não, dando um processo normal. Estou falando numa discussão, né? Marido e mulher, o pau está comendo, de repente. Aí já viu, né? Processo, né? Ato falho. O psicanalista aprende o que é isso, aprende a ler os comportamentos. Tem um livro muito legal, que eu queria, você pode baixar ele em PDF, chamado O Corpo Fala. O Corpo Fala. Já leu? Muito legal, né? O Corpo Fala. Assim, características, não? Por exemplo, não? Quando você está geralmente preocupado com alguma coisa, qual é o movimento dos olhos? Para cima, você está pensando. Quando você está triste, para baixo. O Corpo Fala. Baixa em PDF esse livro, é muito legal, tá? E aí, ele sentado, e ele falava e tal, e que não sei o quê, que ela isso, que ela não presta, que ela não faz isso, que não sei o quê, não cuida da casa e tal. E ela está assim. Falei, vocês têm filho? Tenho, uma menininha de 1 ano. Linda, 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 linda. Lindinha, lindinha, lindinha. Traz ela. Aí levaram, mas ela vai fazer bagunça aqui no gabinete, não tem problema. A gente tranca a porta, deixa ela fazer a bagunça que quiser aqui, não tem problema. Aí levaram a menininha realmente fez bagunça, trepou em cima da mesa, trepou no meu colo, pulou no meu pescoço. E eu deixei, né? E a mãe está lá. E o camarada metendo pau, metendo pau. Quando foi na 4ª entrevista, que ele começou a falar, eu falei, para. Agora eu quero ouvi-la. Eu quero ouvi-la. Sabe o que ela falou? Ele tem razão, eu sou culpada. Aí eu falei, a partir de agora eu vou atender vocês separados. Separados. Ela desenvolveu um sentimento de culpa impressionante. Aí a gente foi vasculhando a vida, vasculhando, descobriu que problemas de família, era muito criticada, etc. e tal. Sentimento de culpa é uma característica, possivelmente uma característica também de depressão. Está funcionando. Ideação suicida. Sara, 11 anos de idade. Bateu lá no meu gabinete. Pode me atender? O pai dela, pode atender minha filha? Posso. Aí Sara chegou lá na igreja com blusa de frio. Falei, bom, vamos lá. O que houve, Sara? Ela começou a chorar. Tirou a blusa, fez assim. Os braços todos cortados. Os 2 braços todos cortados. Comecei a trabalhar com ela. Eu penso em me matar todos os dias. Mas por que, Sara? O que está acontecendo? Quem não é crente aqui, levanta a mão. Tá, então eu posso falar. Posso fazer fofoca. Então não vou fazer. Não, brincadeiras. Não? O pai dela, membro da igreja, estava no 5º casamento. Ela morava só com o pai. Aos 3 anos de idade, a mãe dela, alcoólatra, colocou ela dentro de um carro, ligou o carro e jogou ribanceira abaixo. Por um milagre, ela não morreu. Qual é o seu objetivo, Sara? Me matar. Uma outra paciente chegou para mim e falou assim, eu queria caminhar com o senhor porque eu sou um menino trans. Uma morena muito bonita, 18 anos, uma menina de 1,70 m, forte, estudante de enfermagem. Sou um menino trans. Os irmãos sabem o que é isso, né? Sou um menino trans. Sou um menino no corpo de uma menina.
mas eu não consigo entender isso. E eu tento me matar todos os dias. A situação dela chegou a um nível tão complicado, que um dia ela estava andando na rua, ela tem uma crise, e ela não tinha gilete, não tinha tesoura, e não tinha faca na bolsa. Ela pegou pedra no chão e começou a cortar os braços. Pedra. Cuidado com isso, porque 12% da população com depressão tentam suicídio e a maioria consegue. Minha irmã conseguiu. Passou? Aqui, retardo psicomotor e lentidão generalizada e agitação psicomotora. A gente tem uma ideia de que o depressivo é aquele camarada que está sempre assim, né? Mas não. Existe uma característica chamada agitação psicomotora, que é quando o camarada não para. Ele é elétrico. Eu atendi um rapaz que ele chegava vou sentar aqui, tá? Não é pecado não, né? Não é pecado não, né? Ele chegava lá na sala e ficava assim, ó. E não parava. E não parava. Aí quando foi um dia eu falei, para, aí ele segurou a mão. Tá bom, não tem problema. Aí começou com a perna. Falei, tá bom. Aí chamei a família e falei, olha, esse garoto precisa de um acompanhamento, um nível um pouco maior, ele precisa de tratamento medicamentoso, e eu não posso passar remédio. Então, presta atenção. Retardo psicomotor. Lembra da dona Creuza? Ela chegou no momento que ela não falava mais, não andava mais, não comia mais, porque ela não tinha força para abrir a boca. E veio a óbito. Eu vou pular aqui alguns. Ok. Vai passando até chegar em depressão pós-parto, por favor. Porque o tempo não nos permite, mas vai ficar aí. Aí, não. Tipos de depressão. Volta, volta. Vê se é depressão pós-parto. Ok. Volta mais um. Avança. Ok. A depressão pós-parto ela é importante para a gente. Também conhecida como depressão puerperal, que é o período do puerpério, que é o período após, né, o parto. Eu estava dando essa palestra lá em Niterói, uma moça levantou, pediu a palavra e contou a história dela. Contou a história dela, que assim que ela teve o bebê, ela apresentou uma rejeição significativa pelo bebê e tentou matar o bebê. Eu atendo uma paciente que ficou morando com a avó 5 anos, porque a mãe queria matá-la depois do parto, e ela foi tirada da família para poder ficar sendo cuidada pela avó. Pois bem, entre 10% e 15% das mulheres que apresentam algum tipo de disforia, a disforia puerperal é uma depressão mais simples, tá? Ela dura aí, em média 2 semanas. Não? Mas entre 10% a 15% das mulheres que apresentam disforia puerperal podem evoluir para uma depressão pós-parto. E os sintomas estão aí. Oscilação de humor, tristeza, cansaço, insônia, sentimento de solidão, preocupação excessiva com o bebê. Atribulado, passa aí. Passa aí, por favor. Sim. Tristeza, vontade de chorar, desânimo, e todas essas características que apresentam também uma depressão comum, ela se apresenta na depressão pós-parto, com uma questão mais interessante. Vira aí. Tem uma coisa ali embaixo chamada psicose puerperal. Eu não sei quantas aqui experimentaram isso, eu espero que não tenham experimentado, para a graça de Deus, mas algumas mulheres que apresentam
a depressão puerperal, a depressão pós-parto, podem apresentar a psicose puerperal. Alucinações. Ouvem vozes, veem coisas que não estão acontecendo. Algumas vezes elas ouvem vozes, mata o bebê, mata a criança. Essa questão da alucinação, ela acontece também na depressão que não é pós-parto, ela pode acontecer, né? Eu atendi um rapaz que ele tinha alucinações. E aí, um dia, me ligaram e disseram, pastor, a situação está difícil aqui. O que está acontecendo? Meu filho está com uma crise, ele disse que é o Messias, quer ter intimidade com a minha esposa, que é a mãe dele, e bateu em mim. O senhor pode vir aqui? Eu falei, eu não, vai bater em mim também, chama a polícia. Chama, né, o corpo de bombeiro, chama... E aí ele foi internado e ficou internado, acho que 1 ou 2 meses aproximadamente. Ele começou a ver nos quadros pessoas olhando para ele. E aí, é demônio e tal. Né? Ele teve uma alucinação de nível religioso. Ele está sendo tratado até hoje. Eu dispensei ele, dei alta para ele, porque agora o tratamento dele está mais voltado para a questão neurológica, ok? E a psicose puerperal, ela pode acontecer também com um sintoma da depressão pós-parto. Ok, vamos caminhar mais um pouquinho. Quero explicar como é que funciona isso. Como é que funciona a questão da depressão pós-parto? A mulher, quando ela nasce, ela, como todo mundo, começa a produzir hormônios. E quando ela engravida também, o corpo dela também evolui para receber, né, o novo ser que está sendo gerado. Então, você tem a progesterona e o estrogênio, que são 2 hormônios muito importantes nesse período. Aí você percebe ali um gráfico, você tem o início da gravidez, e aí durante os 9 meses, esses hormônios eles vão sendo produzidos pelo corpo até o momento do parto, quando a criança nasce. Quando a criança nasce, o corpo reage a isso e aí você tem uma queda dos hormônios. Quando você tem uma queda dos hormônios, é quando você tem o possível início da depressão pós-parto. Porque essa queda é brusca. Você percebe que a evolução ela é progressiva. Mas já aconteceu o nascimento, aí a queda se torna brusca. Isso para a mulher, para o corpo da mulher, para a mente da mulher, é muito cruel. Porque aquilo que veio evoluindo durante 9 meses, cai, e aí você pode apresentar uma depressão pós-parto. Caminha até como ajudar uma pessoa com depressão. Eu pulei aqui os tipos de depressão, mas vamos a como ajudar, porque nós fomos chamados para cuidar de pessoas, como Igreja do Senhor Jesus. E a gente pode, pelo menos minimamente, conhecer algumas questões com relação à possibilidade de ajudar algumas pessoas. Eu vou adiantar uma informação. Geralmente, quando você vê uma pessoa, o pastor tem muito disso, triste, você vai animá-la. Vamos lá, caminha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Fala isso para um depressivo. Ele sabe que tem que fazer, mas ele não consegue. Ele não consegue. Eu estava fazendo um sepultamento, pastor, e eu ainda estava na PIB de São Gonçalo. Estava fazendo um sepultamento da mãe de uma menina. E aí a menina chegou, abraçou o caixão e começou a chorar convulsivamente. Aí veio um irmão de lá e falou, não, por favor, não, para, você está atrapalhando a cerimônia. Eu já fiquei chateado por causa disso. Não por ela chorar, mas por ele dizer que estava atrapalhando a cerimônia. Não, você vai passar mal e tal. Aí eu parei a cerimônia e falei, vamos fazer o seguinte, deixa ela chorar. Deixa ela chorar, deixa ela gritar, deixa ela fazer o que ela quiser. Só tem cuidado para ela não se machucar. Porque ela precisa jogar isso para fora. Se eu tranco isso, vai dar um problema depois terrível para ela. Terrível para ela. A gente tem a mania de bloquear as emoções. Não faça isso. Não faça isso. A pessoa está mal, você vai dizer para ela que ela precisa ficar bem, ela sabe que precisa ficar bem.
mas ela não consegue. Então, vamos lá, algumas dicas. Primeiro, ouça a pessoa com depressão sem julgamento. Não julgue ninguém, ela está deprimida. É um problema, é uma situação difícil. É muito complicado, não julgue, ok? A pessoa já está para baixo. Você vai dizer que, não? Lembra da moça? Ele tem razão, eu sou culpada. Procure entender quanto tempo dura um tratamento, porque isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente há 2 anos, 3 anos fazendo, né, análise. Tem gente que rapidinho consegue achar um caminho. Eu estou na 3ª sessão de uma menina, extremamente inteligente. Ela já falou assim para mim na última sessão, então é isso. Eu falei, opa, mais 2 sessões ela está embora, para cuidar da vida. Então procure entender, ajude ativamente. Ao invés de você dizer assim, se você precisar de uma ajuda, me ligue. Ela não vai ligar. Ela não vai ligar. Diga assim, amanhã eu venho aqui para lavar sua louça. Amanhã eu venho aqui para arrumar sua casa. Procure ajudar ativamente. Não peça a ela, qualquer coisa liga para mim, tá? A pessoa está lá em cima da cama, lá, o celular do lado, ela não tem força. Alguém aqui já teve essa experiência? Está em cima de uma cama, ou está numa cadeira, ou está sentado, e tem que fazer alguma coisa, e não consegue mover-se para fazer aquilo? Não adianta dizer para a pessoa, você tem que fazer. Bom, entender que a pessoa é diferente da depressão. Ela não é a depressão, ela tem uma depressão. Ela é diferente. Uma das coisas que eu tenho ensinado lá na igreja, e eu vou ensinar isso para o resto da minha vida, porque eu aprendi isso com Cristo, a pessoa é mais importante do que aquilo que ela apresenta. Ela é mais importante. Quando você começa a prestar atenção na pessoa, e não no sintoma, e não no que ela faz ou deixa de fazer, você consegue lidar bem com a pessoa. Porque ela não é o que ela faz. Ela não é o que ela faz. Evite culpar a pessoa se você não conseguir ajudá-la. Não quer não, já tentamos de tudo e ela não quer. Não faz isso. Ela quer, só que ela não consegue. Ok? Não existe limite para a misericórdia. A misericórdia, não existe uma fita métrica para medir a misericórdia. Não existe limite para a misericórdia. A gente pensa que a misericórdia de Cristo acabou na cruz, mas a gente esquece que Ele ressuscitou e continua cuidando da gente até hoje. Não é você quem define o tempo do cuidado da pessoa. Não é você quem define. Ofereça sempre uma ideia de esperança, procure ajuda, né? Procure ajuda para você mesmo se você não conseguir lidar com aquilo. De repente, seu conhecimento é limitado e tal, ok? Uma coisa importante é se preocupar com o tratamento medicamentoso. Uma pessoa em depressão precisa ser acompanhado por um médico, porque ela precisa de antidepressivo. Lembra dos neurotransmissores equilibrados? Precisa equilibrar. E aí você vai precisar de medicamentos para poder trabalhar nos neurotransmissores, ok? A família, é muito importante que a família ajude. Por quê? Principalmente dando feedback para o profissional. Por quê? Porque o depressivo não consegue perceber a evolução dele. Mas quem está de fora consegue. E aí pode dizer para o depressivo, você está melhorando aqui. Ou pode dizer para o profissional, melhorou ali e tal. A família é muito importante, ok? Pois bem. Vai mais uma. O que não falar para uma pessoa em depressão? Você tem que se esforçar mais para melhorar. Ela sabe que tem, mas ela não consegue. Isso para a pessoa soa como um problema. Dizer para ela, rapaz, você tem que caminhar, você tem que melhorar. Tá bom, eu sei que eu tenho, né?
Você tem que tirar coisas negativas da cabeça e pensar positivo. É claro que todo mundo precisa pensar positivo, mas o depressivo olha para ele e diz: eu não presto, eu não valho nada, eu sou culpado de tudo, nada tem valor para mim. Isso é involuntário, ele não está propositalmente pensando dessa forma. Então, você já tentou? Eu tenho uma paciente, é bom falar dos exemplos, né? Ela tem 61 anos de idade. Aos 15 anos de idade, ela começou a ter pensamentos negativos. Ela não consegue se livrar disso. Aí ela disse para mim o seguinte: sabe por que eu não consigo? Porque é como se passasse um filme na minha cabeça. Eu estou lá, de repente eu vejo aquele quadrinho passando na minha cabeça. Em um primeiro momento eu pensei que fosse esquizofrenia, mas depois eu vi que não era. Ela não consegue. E aí a gente foi vasculhando, a gente está trabalhando, não? Ela não consegue parar de pensar negativamente a respeito, sabe de quem? Deus. Deus. Ela chega para mim chorando: eu tive pensamentos horríveis a respeito de Deus. Horríveis. E aí a gente vai e caminha, mas eu não consigo parar. Eu vou dizer para ela: pare de pensar negativamente. Aí ela virou para mim e falou: mas aí eu vou lá e peço perdão para Deus e choro. E eu falei para ela: sabe o que você está fazendo? Você está alimentando o sentimento negativo. Eu vou te dar uma atividade. Eu vou te dar uma atividade. E a sua atividade vai ser o seguinte: todas as vezes que você pensar negativamente contra Deus, você não vai pedir perdão. Você não vai pedir perdão. Você não disse que você não tem controle sobre o seu pensamento? Então, você não é culpada. Porque todas as vezes que você pedir perdão, você está alimentando o sentimento negativo, você está reconhecendo que pensa negativamente contra Deus. E quanto mais você luta contra o pensamento negativo, mais ele se alimenta da sua luta, e mais ele cresce, e mais ele te domina. Então você não vai pedir perdão para Deus. Ela ficou desesperada. A gente tem um senso religioso muito crítico, muito cruel. Perdão, tá? O que eu vou falar, um pastor falar isso é complicado. E eu culpo a igreja por isso. A igreja desenvolveu na gente um senso crítico cruel. Cruel. Primeiro, porque não define corretamente o que é pecado. Eu sou de 62, irmãos, já passei por coisas que vocês nem imaginam na vida. Todos os movimentos de renovação espiritual, o auge do pentecostalismo e neopentecostalismo, eu passei por isso. Eu sei o que eu estou falando. Eu pesquiso o movimento pentecostal e neopentecostal há 35 anos. Então eu sei o que eu estou falando. Ela não consegue, não? Você tem que pensar positivamente. Eu sei que eu tenho que pensar, mas é involuntário. E aí a gente tem que achar um caminho para bloquear isso. E o bloqueio que eu dei para ela: não peça perdão para Deus. Porque toda vez que você pede, você alimenta o pensamento negativo. Está sendo uma luta. Está sendo uma luta. Porque o senso religioso é muito forte. Você não parece deprimido. Não, você não parece deprimido, não. Você está legal. O camarada está quase se arrastando do chão. Está quase pedindo help. Ah, gente, essa é terrível. Eu já ouvi isso. Podia ser pior. Cara, aí a pessoa podia ser pior. Não podia não. Podia não. Mas você imagina, podia ser pior, então tá mal o negócio pro meu lado mesmo, né? Isso é coisa da sua cabeça. Não fale nunca essas frases para uma pessoa depressiva. Você só vai complicar a vida dela, você só vai criar problema para ela. Agora a gente vai entrar na fase depressiva. Passa aí, todo mundo vai ficar deprimido aqui. Alimentos que podem ajudar na depressão. Do jeito que as coisas estão, né? Eu dei essa palestra lá em Niterói, quando eu entrei nisso aí, o pessoal começou a rir. Passa só uma basinha. Olha só que coisa bonita, né? Quanto é que está o quilo do atum? Volta lá, irmão, volta lá. Volta lá. A natureza é fantástica. A natureza é fantástica. Você tem alimentos que podem contribuir para a depressão e alimentos que podem te ajudar na depressão. Por exemplo, alimentos ricos em zinco. Zinco, que podem ajudar na estabilidade do humor. Aí é fruto do mar. Fruto do mar, hoje em dia, só dá para a gente comer sardinha, né?
E nem em lata, tem que ser a outra que você compra lá no camelô. Não? Eu já pedi minha esposa para fazer aquela na pressão, que aquele é gostoso para caramba, né? A pressão para comer. Sardinha, frutos do mar, carne de vaca, carne de porco, grão de bico, castanha de caju, chocolate amargo. Aí o chocolate da vida aí, né? Com pelo menos 70% de cacau. Quanto é que está o chocolate? Tá caro, né? Tá caro. Mas não pode ser o chocolate comum, não, que pode ajudar na depressão, o chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau. Não? Sim, são alimentos benéficos. Eu falei, você tem alimentos que podem complicar, podem prejudicar a depressão. Por exemplo, alimentos com muitos açúcares ajudam a depressão, não ajudam contra a depressão. Certo? Então, esses aí que são alimentos que podem te ajudar. Podem te ajudar. A natureza é perfeita, tá? Carboidratos complexos. Eu adoro macarrão e detesto, né, como é que chama? O macarrão integral. Mas o macarrão integral é um carboidrato complexo, o outro não. O macarrão integral ajuda, o outro contribui. Eu adoro o outro, adoro massa. Mas, alimentos integrais, né? O carboidrato complexo mantém um nível de glicose no sangue, precisa estar bem equilibrado, ok? O que é fundamental para o cérebro funcionar corretamente. Ômega 3, salmão, sardinha, anchova, nozes. E aí, se você, né, por uma orientação de médico, né, suplemento com ômega 3, tá bom? Alimentos antioxidantes, que vão combater os radicais livres, que criam problemas para o corpo da gente. Aí você tem uma coisa que eu nem sabia que existia, depois de descobrir, o tal do mirtilo. Alguém sabe o que é isso? Uma senhora sabe o que é mirtilo. Depois eu vou mostrar a foto para vocês, o mirtilo. Né? O mirtilo, suco de mirtilo ou chá do mirtilo é excelente também para ajudar a combater a depressão. Vitamina B12, a ausência de vitamina B12 vai prejudicar a comunicação dos neurônios, a sinapse, lembra? E aí vai gerar um problema para você. Né? Alimentos ricos em vitamina B9 ou ácido fólico. Aí vem ovos, legumes, etc. e tal. Vira, por favor, o mirtilo. Vira aí, por favor. É aquela frutinha azul ali, ó, redondinha azul ali, tá vendo? Aquele que é o mirtilo. Não sei onde você vai encontrar isso. A senhora encontrou aonde? Puxa, dá um pulinho ali e compre, irmão, por favor. Igual um amigo meu, ele mandou uma foto para mim. Estava lá em Portugal. O que você está fazendo aí, rapaz? O que você está fazendo em Portugal? Não, eu vim aqui tomar um cafezinho, daqui a pouco eu estou de volta. Lá em Rio das Ostras tem? Um dia que a gente for para Arraial. Não sei se fica perto de Rio das Ostras, fica perto de Arraial? Não? Eu não sei nada de geografia, irmão. Não sei nem onde eu estou. Eu embolo o meio de campo todo. Arraial é Cabo Frio, Búzios. Você precisa de B12. Não está funcionando legal aqui, né? Eu faço uma confusão danada. É por isso que lá em casa quem faz toda a programação de férias é a esposa. Eu não sei de nada, ela que faz tudo, vê tudo porque ela conhece os trajetos e tudo. Ela, vamos pelo GPS. GPS para mim, pastor Fábio, funciona assim. Moço, onde é que fica a rua tal? Botou no negócio, já era. Eu não consigo chegar a lugar nenhum. Então, aqui você tem... A foto é maravilhosa, né? Mas eu sei que vai todo mundo sair daqui deprimido hoje, porque... Não? Abacate é boa também, você pode... Né, abacate... Não? Frutas vermelhas são boas. Morango, que está baratinho. Está baratinho. Procure um nutricionista, ele pode te ajudar com relação a isso. Tem? Procure um nutricionista da igreja, ele pode te ajudar com relação a isso, pode fazer, né, uma tabela alimentar para você, que pode te ajudar a não combater, né, mas administrar a questão da depressão, além de ser saudável também, né? Vira, por favor, vamos para a última informação, depressão infantil. Eu ia evoluir um pouco mais, entrar na depressão da adolescência, mas eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, e eu prefiro não falar sobre isso agora, né? Mas, muito rapidamente, sobre a questão da depressão infantil. Por favor, vira aí. Vira aí.
2 a 5% das crianças são afetadas pela depressão. 2 a 5%. Como eu disse, né, já aos 8 meses de idade, um profissional já consegue identificar a depressão na vida do bebê. Aí existem fatores, né, que vão contribuir para isso. Mas 2 a 5% das nossas crianças apresentam a depressão. E aí tem uma questão muito curiosa. Minha esposa trabalha com crianças lá na creche Shalom. Não sei se tem mais professores aqui que trabalham com criança, mas pais também cometem esse equívoco de compreensão. Por quê? Porque diagnosticar uma depressão infantil é muito difícil, porque muitas das vezes os sintomas vão ser confundidos com malcriação, pirraça, birra, agressividade. E aí como é que você vai perceber isso? O que de fato é uma birra, uma pirraça, né, uma agressividade e não é uma depressão? Pela intensidade e aprofundamento do sintoma. Se a criança apresenta isso uma semana, 2 semanas, adaptação à escola. Adaptação à escola para a criança é complicada, a gente precisa entender. Mas se esse quadro é constante, é intenso, aí possivelmente essa criança esteja apresentando um quadro de depressão, é melhor procurar um profissional. Geralmente, surge de uma situação traumática, separação dos pais. Essa menina, por exemplo, que tem 11 anos, né? Os pais estão separados, a mãe é alcoólatra, né? E o pai, apesar de ser evangélico, mas não tem uma vida correta, digamos assim, diante de Deus. E isso afetou demais. Semana passada eu liguei para ele, e ele falou, olha, eu vou devolver, imagina a cabeça dessa menina, eu vou devolver minha filha para a mãe, eu não quero mais ficar com ela. Aí a mãe não quer ficar, devolve para o pai. Aí o pai não quer ficar, devolve para a mãe. Imagina isso. Isso é muito sério, né? Mudança de colégio, né? Questão da adaptação. Morte de uma pessoa querida ou de um animal de estimação. Eu comecei a atender uma menina lá no Colubandê. Ela está em depressão, está um pouco melhor agora, há 7 anos. 7 anos. O que levou a menina à depressão? A morte da prima dela, que era a melhor amiga dela. A melhor amiga dela, a prima dela, faleceu de uma doença autoimune. E aí, ela entrou em depressão. Há 7 anos, ela está em depressão. Está melhor, mas ainda apresenta os sintomas. Por favor. Os sintomas apresentados podem ser esses: sentimentos de desesperança, dificuldade de concentração, angústia, pessimismo, agressividade, falta de apetite, tronco arqueado, tronco arqueado. Muitas crianças apresentam essa característica, tá? Muitas crianças. Como eu disse, não é escoliose, não. Falta de prazer em executar atividades, vai por aí afora, né? Todas essas questões vão ficar aí para os irmãos. Por favor, encerramos essa parte. Antes de nós abrirmos para algumas questões, eu queria dizer para os irmãos, primeiro, parabenizar essa igreja pelo cuidado com as pessoas, os projetos que a igreja tem voltados para as pessoas, e pela preocupação da liderança da igreja, da figura do pastor, presidente dessa igreja, pastor Fábio, e dos seus auxiliares, em estar trazendo essas informações tão importantes para os irmãos. Não brinquem com depressão. Não brinquem. Eu disse para meus alunos uma coisa que eu queria dizer para os irmãos. Algumas coisas não se resolvem por oração, mas precisamos orar por tudo. Precisamos orar por tudo, orar sem cessar.
Mas algumas coisas não se resolvem exclusivamente pela oração, mas pelo cuidado. E como igreja do Senhor Jesus, a gente foi chamado para cuidar de gente. Cuidar de gente. Eu não conheço a realidade do bairro, apesar da minha sogra morar ali embaixo, mas eu deduzo, a semelhança do bairro que eu trabalhei, que muitas pessoas aqui em volta precisam de ajuda. E a igreja abriu as portas para isso. Então, contribua. Se você não pode atender, indique a igreja. Indique a igreja. O pastor vai saber orientar vocês com relação, né, aos atendimentos, nutricionista, fisioterapia, etc. e tal. Não? E aí você vai contribuir para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Nós temos alguns minutinhos. Eu queria abrir para os irmãos fazerem perguntas. O senhor Fábio vai estar ajudando, ou uma outra pessoa, não sei. Ali na saída vocês vão estar recebendo um cartãozinho meu, porque como, né, o pastor Patrick informou, a gente vai estar, até a pedido do pastor Fábio, ajudando aqui às quartas-feiras. Mas precisa ligar para a gente agendar. Você pode ser para você ou pode ser para alguém que você conheça. Vamos lá, irmãos. Alguém quer fazer uma pergunta? Qual a diferença da depressão para a ansiedade? Só um minutinho, deixa eu só resolver um problema aqui, peraí. Esse meu celular é uma benção, tem que levar na Universal. A ansiedade, ela possui até algumas características parecidas, tá? A depressão, geralmente, é aquela situação que vai envolver aspectos físicos e aspectos emocionais. Lembra da, né, dificuldade psicomotora, etc. e tal? Né? E que vai te jogar para baixo, vai te jogar para desvalor da vida, né? Para ausência de prazer, ausência de reconhecimento dos valores. A ansiedade é um pouco diferente. Por exemplo, a irmã já passou por alguma situação do tipo assim, vai passar por uma determinada rua, eu estou usando isso como analogia para me entender, tá bom? Porque existe o medo natural e o medo, né, patológico. Está passando por uma determinada rua escura e, de repente, e aí o coração começa a disparar, e você começa a suar, e aí você tranca, de repente você não tem coragem e tal. A ansiedade é uma reação a um problema imaginário, que vai gerar uma aceleração no corpo, no metabolismo, e que vai preparar você para a defesa. E eu não estou falando de um medo normal, não, porque o medo normal também existe e você vai, obviamente, se eu sei que ali, né, tem um buraco que pode quebrar o meu carro, eu não vou passar por ele. Tá? Mas a ansiedade é essa potencialização do medo que você não tem controle. E aí essa preocupação constante, e esse coração batendo, suor, e você está sempre preocupada e tal. Só que, na verdade, não existe nenhuma situação que provoque isso. Entendeu? Então, assim, eu diria que, sob o ponto de vista do vetor, né, a ansiedade ela te projeta para uma defesa de um problema imaginário. A depressão te retrai, te joga para baixo, te joga para a ausência de valor, de reconhecimento de valor da vida. Ok? A coisa é um pouco mais complexa, mas a gente não tem tempo para isso. Pode marcar também uma terapia que resolve, ajuda. Para conversar melhor, né? Sim, com certeza. Mais alguém? O quê? Tudo tem cura. Quem perguntou? Desculpe que eu estava olhando aqui. Falta de educação minha, que coisa feia. Eu olhando o celular, aqui, orando, falando com Deus. Não? Claro que sim. Veja bem, toda cura, ela depende, primeiro, do nosso reconhecimento do problema e da busca para a cura. Obviamente, por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia não tem cura, mas ela pode ser controlada, ou por um tratamento medicamentoso e terapia de apoio. Então, você vai aprender a administrar isso. Se vocês quiserem saber como funciona isso, tem um filme muito interessante,
chamado Uma Mente Brilhante, que é um cientista que tem esquizofrenia e ele aprende a lidar com isso. Agora, a ansiedade, ela tem controle também, mas ela pode chegar a um nível de cura, sim, através de tratamento de psicanálise, né, ou de tratamento medicamentoso. Vejam esse filme, quem tem interesse em pesquisar sobre esquizofrenia, vejam esse filme, Uma Mente Brilhante. Aqui, já está mais perto. Qual a associação entre a depressão e o transtorno bipolar? Ok. O transtorno bipolar, algumas vezes aparece no quadro depressivo. Algumas vezes aparece, tá? Mas é mais ou menos um pouco parecido com a questão da ansiedade. Por quê? Porque o transtorno bipolar é uma mudança radical de humor. Então, você tá aqui caminhando muito bem, tá aí conversando com a rapaziada, tal. De repente acontece alguma coisa, você se explode completamente, não? E aí você não tem mais controle sobre aquilo. Isso pode gerar uma depressão? Pode, porque o transtorno bipolar, ele pode me levar, através da análise, a um reconhecimento. Eu tenho transtorno bipolar. E aí eu posso, num determinado momento da crise, não, reconhecer essa situação e daí entrar numa tristeza e posso chegar à depressão. A depressão não age de forma explosiva. Por mais que você tenha a depressão agitada, ela não é necessariamente uma explosão, ela é um comportamento. Você brinca demais, você fala demais, né? Você se envolve demais, mas compulsivamente. Não? Eu tenho uma pessoa conhecida minha, que é da igreja, ela quer fazer tudo. Ela é compulsiva, ela tem depressão, com certeza. A bipolaridade não, a bipolaridade é o descontrole das emoções dentro de uma realidade do ambiente. Aproveitem. Que hoje é de graça, né, Fábio? Irmão, não faz pergunta difícil, não, tá? Não, vai ser, acho que todas devem ter até respondido, mas eu gostaria de saber, porque há muitos anos, aqui na igreja, né, o pastor Fábio nem era daqui ainda, umas pessoas falavam que era doença e outras falavam que era frescura, né? Então, A senhora? Não, assim, no debate que teve aqui. Então, eu gostaria de saber por que as pessoas assim, que têm tudo, têm uma vida boa, têm saúde, têm uma vida social muito boa e têm a depressão. Elas são depressivas. É isso que eu gostaria de saber, porque uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, mas por que aquela pessoa é depressiva? Ela tem tudo, tem um marido bom, tem carro, tem de tudo, por que ela é depressiva? Eu gostaria de saber, né? Achava que era da mesma pessoa, falava que era frescura, infelizmente... Era frescura, né? Naquela época usava frescura. Então, infelizmente... Ela ficou em depressão. Na família dela teve pessoas que teve depressão. Então, eu tenho problemas de depressão e eu sei que isso é uma enfermidade, isso é uma doença. É complicado, é uma Obrigada, doença. pastor. Obrigado pela contribuição. Não dá para responder isso de uma forma, digamos assim, definitiva. Mas deixa eu contar uma história para a irmã que é verdadeira. Eu recebi no meu gabinete um casal. E aí, a esposa foi minha aluna e falou, olha, eu vim trazer meu esposo, para o senhor atender. Aí marquei com ele direitinho e tal, né? Aí ele veio. Falei, rapaz, o que está acontecendo contigo? Pastor, quero tirar minha vida. Mas por que você quer tirar sua vida? Sua esposa é uma mulher bonita, sua família é bonita, duas filhas lindas, né? Aí ele me contou a história. Falou, olha só, eu morava na Barra da Tijuca, num triplex. Eu era alto funcionário de uma empresa terceirizada da Petrobras. Meu salário gerava em torno de 50 mil, mais os benefícios dava aí 100 mil reais por mês. Tá. Eu não ri na frente dele, porque você não ria na frente do paciente, mas quando ele foi embora eu comecei a rir. Vocês vão rir também, tenho certeza, né? Você morava na Barra da Tijuca. Ele falou, pois é, só para o senhor ter uma ideia, quando eu saí da empresa, a minha indenização foi R$1 milhão. A indenização dele, R$1 milhão. Tá bom. E aí, pastor, me demitiram. Te demitiram?
E o que aconteceu? Aí eu perdi esse salário, a empresa não teve condições de me indenizar R$1 milhão, eu tive que fazer uma negociação com a empresa, caiu para R$300 mil, eu não consegui mais sustentar a minha casa na Barra da Tijuca, no triplex, vim morar em São Gonçalo. Numa casa alugada, e estou tendo que correr atrás para ganhar R$5 mil por mês. Eu falei, você está deprimido? Estou, pastor. Estou. Eu não ri na frente dele, porque, né? Mas quando ele foi embora, eu falei, ah, meu Deus do céu, que vontade de dar uma coça nesse camarada, né? Mas era legítimo. Era legítimo. Por quê? Porque o nível de vida dele caiu assustadoramente. Essa questão do status é muito sério, porque isso também pode gerar uma depressão. Então, o que pode ter acontecido é o seguinte, irmã, por exemplo, nós não passamos aqui, até porque o tempo não dava, né? O que pode gerar uma depressão? Por exemplo, né? A pessoa pode ter uma vida bonita, família bonita, mas ela pode ter um histórico de depressão na família. Ela pode ter um histórico de depressão na família. Ah, mas a minha bisavó tinha depressão. A menina que teve depressão pós-parto, que contou a experiência dela no seminário, ela teve depressão a partir de uma rejeição do perfil, do biotipo do filho. Por quê? Porque o primeiro filho, ela era muito branquinha, o esposo branquinho, o primeiro filho nasceu branco de olhos azuis, o segundo nasceu moreno. E aí ela entrou em pânico. Não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho. Ele entrou em pânico, surtou, teve depressão, queria matar a criança e tal, tirar a criança dela e tal. E aí foram levantar. Eu não sei, eu vou falar uma coisa assim, não sei se existe essa palavra. O trisavô dela era moreno. E aí o filho nasceu moreno. Então, você tem histórico familiar, e isso pode passar de geração para geração. De repente, do avô não passa para o filho, que não passa para o filho, mas vai passar para o outro, para a terceira geração. É possível, teria que fazer um estudo, levantar o caso direitinho. É possível que tenha acontecido alguma coisa com relação ao perfil socioeconômico, é possível, entendeu? Então, não dá para dar uma resposta para a irmã, a não ser que você faça uma análise específica da pessoa, mas eu posso dar uma resposta geral. Pode ser um problema de herança genética, pode ter acontecido na família, alguém ter apresentado um quadro que foi passando, caiu nele. Pode ser um problema relacionado a uma mudança de perfil socioeconômico, pode. Então, não dá para a gente ter uma resposta efetiva. Eu acho que bacana da colocação dela é a não banalização, né, do problema do outro. Essa questão de tratar tudo com frescura, né, quando é com o outro. Então, essa é uma percepção boa de ficar, né? Não desprezar a dor do outro. É aquilo que a gente falou. A gente falou assim, não despreze o problema do outro. Não faça isso. Se ele disser que tem problema, ele tem problema. Pode ser um pequeno probleminha, um grande problemão, mas problema é problema. Então, eu acho que dizer, isso é frescura... Não faça isso. Não faça isso. Porque eu conheço história de pessoas que ouviram isso e hoje não estão mais entre nós. Não estão mais entre nós. Porque não foram devidamente valorizadas. A irmãzinha lá atrás, por gentileza. Pastor, a depressão também pode ser apresentada sem todos esses sintomas que o senhor falou, né? Pode. Veja bem, o que acontece? Nós temos uma questão muito curiosa, nós. Né? A gente vive numa realidade pós-moderna, mas a gente ainda é muito moderno. O que significa isso? A gente pensa assim, eu tenho 20 características, não apresentei todas, mas está aí no quadro, depois vou dar uma olhada, e 20 é só uma hipótese para a irmã entender. A gente tem 20 características que definem isso. 20 características que definem a depressão.
Só que você não tem só depressão no mundo, você tem síndrome de pânico, você tem agorafobia, e você tem uma série de outras questões, com características semelhantes. Porém, algumas, elas são específicas. Então, o que os especialistas dizem? Bom, se você apresentar durante um tempo considerável, que varia aí entre 3 a 5 meses, essas características, pelo menos 3 ou 4 características de todas essas, aí dá para classificar como sendo isso. Então, por exemplo, de todas as características que a gente tem, que a gente sabe que são semelhantes em outras, né, em outras patologias, por exemplo, né? Se eu apresentar durante 3 ou 4 meses, né, apatia, né, desvalor da vida, choro constante, e etc. e tal, sem interrupção, eu tenho um monte. Mas se eu apresentar pelo menos 3 ou 4, aí a gente tem grande chance de definir como depressão. Então, você pode, sim, um especialista pode definir um quadro clínico a partir de 3 ou 4 sintomas, dependendo da intensidade e da durabilidade. Porque não dá para a gente chegar e dizer, todo mundo que tem isso, essas 20, possui depressão, porque você tem outras patologias com características iguais. Por isso que é importante procurar o profissional, ok? Nós só temos mais 5 minutos para 11h30, tá bom, Fábio? Acho que 11h30 tá bom, né? Mais 5 minutinhos. Se vocês não fizerem pergunta para mim, eu vou fazer para vocês. Brincadeira, irmãos. Eu sei que o nosso tempo, ele urge, a gente tem compromissos e tal. Eu quero agradecer muitíssimo aí a igreja. Como o pastor falou, a gente vai estar aqui às quartas-feiras, é só liga meu zap, vocês vão receber meu cartão, meu zap está aí, meu e-mail está aí, não? E aí é só ligar, a gente vem aqui, atende numa boa, não? A questão do custo aí, a igreja que está definindo, não é comigo, o que a igreja definir, a gente ajuda aí, o pastor Fábio pediu que a gente ajudasse uma pessoa que precisa muito da ajuda, que eu sei que a igreja também, de certa forma, tem contribuído. Mas eu queria, dentro das limitações, porque são vários slides, a gente teve que pular alguns por causa do tempo, mas já está ali, os irmãos podem ter acesso, não tem nada de exclusividade, eu estou aqui para contribuir, não? Pode pegar à vontade, a igreja pode disponibilizar. Mas eu queria somente agradecer e perguntar aos irmãos se ajudou um pouquinho, se contribuiu. Não? Se os irmãos entenderam direitinho. Não? Então, Deus abençoe, obrigado. Amém. Glória a Deus, né? Porque a gente tem entendido, né, que a gente precisa de ajuda, né? Porque nós somos um ser integral, né? Nós temos um corpo, uma alma, uma mente, né? Para quem é tricotomista, né? Um espírito, né? Uma alma, para quem não é, fica tudo certo também. E a gente precisa desse cuidado, né? Dessa orientação. Sei que são algumas falas assim bem chocantes, né? Bem fortes. Mas elas são necessárias para um despertamento, né? Para que a gente entenda que a gente não pode ficar dormindo no ponto, né? E ninguém melhor do que você mesmo para se conhecer e saber a hora que você não está dando conta, né? Que você precisa de suporte, precisa de apoio. Crente também fica doente, né? Davi ficou doente e ele falou que enquanto ele estava no processo, né, de depressão lá, por conta das suas decisões, ele sentia que os seus ossos estavam secos, né? Ele não tinha alegria, não tinha prazer. Elias ficou intocado numa caverna, sem vontade de comer, sem vontade de viver, né? Então, nós não podemos nos considerar super-homens e super-mulheres, né? E isso nós precisamos reconhecer os nossos limites, né? Porque nós queremos uma igreja saudável espiritualmente, mas também emocionalmente, fisicamente, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus assim pleno, né? E todos esses processos emocionais que não são bons, eles também acabam prejudicando o nosso relacionamento com Deus. O pastor citou um exemplo, eu também tenho exemplo de atendimento, né, de pessoas que tinham problemas com Deus,
mas que, na verdade, eram problemas com seu pai terreno, que transferiam para Deus. Então, a gente precisa desse cuidado, e graças a Deus, porque vocês estão aqui, lamento que muitos outros não estão, né? Tem uma equipe trabalhando, já fui lá, dei a tarefa e falei, amanhã assistir a palestra, né? O dever de casa. E nós vamos fazer um recorte, tá? A equipe vai recortar a palestra e vai colocar no YouTube só a palestra, tá? Aí você vai poder compartilhar mais especificamente com aquelas pessoas que você quer abençoar também. Nós vamos botar no grupo da igreja os slides e o recorte da palestra. Vamos orar? Se coloca de pé, querido irmão. Vamos aguardar ali, né, com alegria, com paciência, né, o desfecho ali do almoço, né, e podemos contribuir com a obra missionária. Se você ainda precisa de algum ticket ali, creio que ainda tem algum lá fora. Que Deus abençoe o restante desse dia, a tua vida, a tua família. Logo mais às 18h30 para o culto. E temos aí um encontro, né, com os novos crentes às 17h30. Então, vamos perseverar, né, vamos prosseguir nessa nossa luta, né, diária. O pastor não apresentou a esposa. Aqui, ó, fala aqui. A minha esposa, que está aqui à frente, a Ana Lúcia, também pedagoga, só não é psicanalista, tem me acompanhado aí já há 28 anos e tem contribuído muito para que Deus abençoe a minha vida. Deus abençoe. Sabe por que ela não é psicanalista? Porque tem que ter alguém normal na família. Oremos. Pai, graças te damos por todas as coisas que o Senhor nos deu nessa manhã, por todos os seus presentes. Obrigado por tudo, pela EBD, pela palestra, pela nossa comunhão. Já te agradecemos pelo almoço, por cada irmão que está envolvido ali no preparo. Receba tudo como a nossa oferta, Pai, de gratidão por tantas coisas, tantas bênçãos e principalmente pela salvação que é impagável, que nós recebemos de Jesus. Abençoe, Pai, a nossa igreja, abençoe todas as pessoas que forem alcançadas por esta palestra, para que sejam saradas, Pai, pelo Senhor, com a ajuda daqueles que o Senhor tem preparado e capacitado. No nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém, Pai. Podeis assentar.